Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau novamente aqui, ó, né? Mesmo dia eu tô gravando, aproveitando esse tempo livre aí, antes de começar as minhas aulas. Tá uma chuva lascada, tô no carro, então eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Deu uma engasgada, né? Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra falar um pouco de uma história de 1996 dos Predadores, chamada Strange Who, né? Strange Who seria talvez a pronúncia mais correta aí, né? É uma história que se passa na região da Flórida, nos Estados Unidos, né? Tem uma cultura cajun muito forte. Para quem não sabe, cultura cajun é aquela cultura de imigrantes franceses, que se mistura um pouco com a cultura dos africanos escravizados nos Estados Unidos, um pouco com a cultura anglo-saxã nos Estados Unidos, tudo isso naquele, né, pântanos da Flórida, os Everglades, aquela coisa toda. E aí, o que acontece, né? Essa cultura cajun, ela é muito mistificada nos Estados Unidos, né? Por ter ali um aspecto místico-mágico, tal, né? Cultura pop, talvez o cajun mais conhecido seja o Gambit, né? Dos X-Men, aquele mutante que joga as cartas energéticas. E o que acontece, né? Os Estados Unidos, eles são um país muito conhecido por ter, infelizmente, muitos preconceitos, né? Preconceito racial, preconceito cultural, preconceito de gênero. Bom, enfim, né? Tipo o Brasil, horrivelmente, né? Mas eles têm um tipo de preconceito que aqui no Brasil não é tanto, tá? Que é o preconceito com as populações caipiras no sentido da bruxaria. Aqui a gente tem, né? Obviamente uma perseguição muito grande com populações do interior. A gente tem aquele mito do caipira preguiçoso, do jeca, do burro. Tem um texto horroroso do Monteiro Lobato falando sobre a questão, né, de quem seria ali o caboclo, que é o cara que foge da civilização, que é preguiçoso, que é averso ao trabalho, enfim, racismo, né? Pra quem não sabe, Monteiro Lobato era bastante racista. Ele fazia parte da Sociedade Brasileira pelo Desenvolvimento da Eugenia. Então, assim, ele era um cara, né, do tempo dele, na verdade, tá? Porque, assim, poucas eram as pessoas que realmente enfrentavam o racismo, até porque ainda o racismo se transvestia muito significativamente de ciência, tá? Você tinha a eugenia ali como se fosse algo científico e hoje é pseudociência, tipo vacina da transforma em jacaré, né, terra plana, essas bobagens aí, essas práticas imbecilizantes. Bom, mas o que interessa aqui pra nossa história, né? Como eles têm muito esse preconceito, um indivíduo que vive ali, né, no meio do mato, ele é visto não só como um cara atrasado do ponto de vista intelectual, econômico, social, mas ele também é visto como alguém dono de práticas místico-mágicas, satânicas, monstruosas. Então você tem muitos mitos, né, dentro da cultura cajun, né, da cultura norte-americana também, do preconceito contra esses povos. Então é algo bem interessante de se pensar quando eles transformam isso em cultura, né, em ficção, em boas histórias, tá? Então isso é muito significativo. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, fazendo uma análise da obra de H.P. Lovecraft, que justamente o racismo que ele tinha, justamente aquele preconceito, aquela xenofobia, aquela coisa de não gostar de estrangeiro, de negro, de pessoas mestiças, de indígenas, enfim, isso se transvestia em boas histórias, porque ele conseguia transformar isso buscando um terror ali, né, mais psicológico, que fazia com que as pessoas ficassem realmente assim instigadas nas histórias dele, né? Então, assim, aquela aversão que ele tinha à questão de misturas, entre aspas, raciais, porque raça não existe, é um conceito sócio-histórico desenvolvido justamente para justificar a dominação sobre outros povos, mas enfim, né? Aquele terror que ele tinha da questão racial, ele consegue transformar aquilo num terror cósmico, num terror biológico, tal, que é interessante se você consegue se desvencilhar desse racismo e, principalmente, se você consegue utilizar esse racismo como forma de aprendizagem de como o racismo é uma prática horrorosa, asquerosa, enfim, né? Então, Lovecraft tem isso de muito importante, tá? E aí, gente, então a história, né, do Predador começa justamente quando ele tá caçando lá nos Everglades, né? Então tá buscando ali nos Everglades presas, então ele tá caçando animais, tá caçando seres humanos, enfim. E aí tem 3 caçadores que estão ali caçando, né? Também são caçadores de pele, né? São caçadores dos Everglades, enfim. E eles começam a encontrar as armadilhas deles vazias. Então eles chegam lá no lugar. Cadê a caça que tava na armadilha, né? Cadê lá
o animal que eu né, coloquei para prender. E uma coisa muito interessante é que é o seguinte, né? Eles começam a procurar, um acha que é um crocodilo, o outro fala, pô, não, mas crocodilo teria que arrastar a barriga, né? Tem o rabo aqui e tal, isso aqui parece um ser bípede. E aí eles encontram o corpo, né, de uma pessoa que foi morta pelo Yautja, né? E foi, né, o Yautja arrancou a pele dele, né? Fez ali o escalpelamento. E aí um dos caras, ele fala assim, isso é trabalho do Goliwomp, né? E ele conta ali uma história local, que o Goliwomp seria um indivíduo chamado Big John, que teve uma disputa por uma mulher, e aí a disputa por essa mulher, ele contratou uma bruxa, né, uma mulher negra ali do voodoo, né? Não deixa muito claro se é voodoo ou se é, por exemplo, santeria, enfim, eu sei que é uma religião de origem africana, né? E aí vocês me desculpem se eu tô cometendo algum erro aí, né, nesse sentido, eu não sou um profundo conhecedor dessas religiões dessa região. Mas aí aquela coisa, é bruxaria, não sei o que, bababá, a mulher faz lá uma bruxaria, o rival desse cara morre num acidente, então o caminho fica aberto para ele poder ter ali acesso a essa mulher. E aí o que vai acontecer? A bruxa vai lá e fala, olha, você me deve né, pelo meu serviço, e ele fala, não vou pagar. E aí a mulher joga um feitiço nele, ele começa a se transformar num sapo gigante, uma forma de sapo gigante. Ele resolve matar essa bruxa, porque aí na cabeça dele esse feitiço se anularia, mas não se anulou, ele ficou preso naquela forma para sempre. E a partir dali ele caça pessoas no pântano, mata pessoas, tira a pele das pessoas, veste a pele das pessoas para tentar um dia voltar a ser humano. Esse é o mito aí do Goliwomp. Coisa muito interessante é que eu não encontrei referência do Goliwomp na pesquisa rápida, foi muito rápida a pesquisa que eu fiz, então pode ser que tenha aí, eu não encontrei, mas eu não encontrei referências do Goliwomp como sendo realmente um mito dos Everglades, como sendo realmente um mito ali da região da Flórida. Então eu acredito que das duas uma, ou é uma criação original para essa obra do Predador, ou talvez seja um mito urbano recente, como sei lá, o Slenderman, e alguém que começa na internet, depois pessoas começam a afirmar que viram um Slenderman, e o negócio fica mais confuso, enfim. Mas eu não sei dizer pra vocês se realmente é um mito original, de longa duração, tal, se é uma adaptação de um desses mitos, ou se é uma criação original. Eu prometo pra vocês depois que eu faço uma pesquisa mais profunda, né, que aí requer muito mais tempo, se eu encontrar alguma referência eu trago, se eu não encontrar também eu falo que eu não encontrei. Bom, o que interessa aí então é que eles acreditam que é esse Goliwomp, né? Então eles vão caçar, aí eles chegam lá e encontram esse predador que tá meio vacilão ali, tá, né? Tá ali escalpelando um bicho, e esse predador é pego de surpresa, o que me leva a crer que é um predador jovem. Até porque ele não usa a máscara dele, então ele tá ali meio que, sabe, vacilão mesmo, assim, tá bobeando. E aí o que vai acontecer? Esses caras atiram nesse predador, lutam com ele, bababá, são 3, um deles foge, né? Um cara foge, os 2 lutam. O predador então acaba matando um deles, o outro tenta fugir, chama a ajuda do colega, o colega tenta ajudar, mas aí obviamente o predador, né, consegue matar aquele cara, e aí o outro indivíduo tá ferido, tá com um tiro no braço, acho que na verdade um dardo, acho que um predador joga um dardo no braço dele, e aí o predador, obviamente muito honrado e muito inocente, vai lá e pá, fura o próprio braço, tira a armadura, pega um galho, porque o cara tá com um galho na mão, esperando ele fala, vamos pro confronto físico, né? Honra, tal. O que o predador não contava é que esse cara é um puta de um safado, né? Porque o cara esperou ele perto de um... Bom, eles falam areia movediça. Acredito que nem existe areia movediça no pântano, né? Me parece óbvio que areia movediça não, mas né, é um tipo de sumidouro, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente chama de sumidouro, né? Aquele lugar que você tem ali muita lama e se você pisa, você desaparece. O que vai acontecer? Esse predador cai lá e aí o cara fala, não se preocupe, eu já sei o que eu vou fazer quando você morrer, Goliwomp, não se preocupe. E você pensa, porra, né, o que o cara vai fazer depois que o predador morrer, né? E o predador realmente morre ali, sufocado naquele sumidouro. Aí acontece, cara, uma das cenas mais interessantes, mais impressionantes e também um pouco creepy, né, dos quadrinhos do Predador, que é o seguinte, na cena final aparece o cara fazendo um Hux, né? O que é Hux, né? Hux é um prato da culinária Cajun, que basicamente é um cozido ali com farinha, né? E aí tem algumas variantes, que a gente coloca tomate, enfim, milho, whatever. O cara tá fazendo um Hux, né, com o predador. Então o corpo do predador tá atrás, pendurado, como se fosse gado mesmo, assim, né, aberto. Então os órgãos foram todos tirados, né, as mãos cortadas, ele foi também tirado a pele. E a cabeça dele tá numa panela
a cabeça dele tá aberta, né? Então ele tira a parte superior do crânio do predador e ele tá cozinhando ali dentro milho, tomate, enfim, vários outros ingredientes. E aí no final tem a receita do Hux do cara. O cara comeu o predador, o cara matou o predador e ele comeu o predador. Então assim, também mexe um pouco com aqueles mitos de, né, grupos canibais que existem nas paragens dos Estados Unidos, né? Isso é muito significativo na cultura pop americana. Você tem lá o Massacre da Serra Elétrica, né? Você tem até no Red Dead Redemption 1, você tá lá, né, tem uma missão que chama American Appetite. E aí você vai lá e você descobre que tem um cara nas colinas que mata a galera, mata e come, assim. Então você tem canibais, no Fallout os canibais são os super mutantes. Então essa coisa do canibalismo, né? Pânico na Floresta, né? Então essa coisa do canibal incestuoso, blá blá blá, não sei o que, é muito forte na cultura americana e isso vai aparecer nessa história. E eu confesso pra vocês que é uma história curtinha, bem simples, direta, mas é perturbadora por esse final. Você vê um predador pendurado, a cabeça do bicho sendo cozida, eu vou colocar aqui depois, né, do lado aqui as imagens pra vocês verem. A cabeça do bicho sendo cozida e ele sendo, né, finalmente devorado, como se fosse pura e simplesmente uma caça, mas nem uma caça de honra, nem uma caça onde o cara vai tirar o crânio e pendurar a cabeça dele, mas uma caça para ser comido. É algo um tanto perturbador. Então assim, vale muito a pena. Strange Hooks do Predador, 1996, Dark Horse, se não me falha a memória, depois eu ponho aqui para vocês, mas acho que Dark Horse. Leiam e se preparem para ficar muito mais aterrorizados do que a história de um alienígena que vem para a Terra para caçar pessoas para fazer de troféu. Então, muito legal, vale muito a pena, assistam. Gente, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, comentem aí, compartilhem, curtam, discutam aí comigo, adoro discussão sobre cultura nerd, o canal é para isso. E vamos que vamos, tá? Então valeu mesmo aí pela atenção de vocês, obrigado pelos inscritos novos, pelos antigos, pelo pessoal que comenta, que assiste, muito importante, acho muito bacana essa troca que a gente tem, beleza? Um abraço para todos vocês e até a próxima. E cuidado com o pântano, não é que você pode encontrar um predador, você pode encontrar um caju.